Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Lucas Valadão, engenheiro civil. E quando um cliente chega para você e fala assim, eu quero que você faça o meu projeto, mas eu não quero que aprove ele na prefeitura. Dá até um frio na barriga, né, quando o cliente fala isso. Mas o que fazer nessa situação? Você deve ou não pegar esse projeto? Você deve ou não aceitar o que esse cliente está propondo? Ou você deve abrir mão e abandonar esse seu cliente. Se você trabalha com um projeto de prefeitura ou pretende trabalhar, fica tranquilo que isso vai acontecer ainda com você. Vai aparecer esse tipo de cliente que não quer aprovar projeto na prefeitura. Mas o que fazer nesse caso então? É isso que eu vou te falar nesse vídeo, como você pode agir nesse tipo de situação. Então fica aqui comigo nesse vídeo para você descobrir. Mas antes, vamos dar uma andada rápida, uma olhada aqui nessa obra, tanto interna quanto externamente, para ver a sua evolução, porque eu pretendo em todo comecinho de vídeo mostrar as obras e a evolução de cada uma, porque são obras que a gente está executando nesse momento. Então, vamos lá. Bom, esse vídeo aqui ele vai ser um pouco diferente dos demais, porque eu quero deixar ele um pouco mais dinâmico e inclusive ele vai ser diferente também pelo motivo de que esse vídeo aqui é voltado a responder algumas perguntas em vídeo que me fazem no Instagram, tá? Eu abro aquelas caixinhas de pergunta no Instagram e vocês, né, que me seguem fazem as perguntas e eu respondo em texto lá no Instagram. Só que eu peguei algumas dessas questões, algumas dessas perguntas para responder em vídeo também, porque pode ser muitas dúvidas relacionadas ao que você mesmo tem. Então por isso que eu decidi gravar esse vídeo e não só esse vídeo, tá? Eu quero gravar alguns outros vídeos sempre respondendo dúvidas do pessoal, né, que está tentando entrar aí na engenharia, que está tentando ingressar no mercado, que está tentando trabalhar com projetos de prefeitura. E uma dessas dúvidas é o título, né, a headline desse vídeo, que é o cliente ele não quer aprovar projeto de prefeitura. O que fazer nesse caso? Então, antes de começar a responder algumas perguntas, inclusive essa que é o tema principal do vídeo, não esquece aí de deixar o seu like, tá? De curtir o vídeo e se inscrever no canal. Inclusive não custa nada e você ajuda bastante a divulgar aqui o nosso material. E não esquece de me seguir lá no Instagram também e deixar a sua dúvida, beleza? Então, vamos para o que interessa. A primeira pergunta que eu vou responder nesse vídeo é: você faz casa para vender pelo Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida hoje é Casa Verde Amarela, tá? Só para esclarecer. Então, a abreviação aí é CVA, Casa Verde Amarela, tá? Mas é só para esclarecer mesmo, tá? Então, eu não faço casas para vender pelo Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela. Não construo casa para vender. Hoje eu trabalho com a construção da casa própria do cliente, tá? Através do dinheiro que ele financiou do banco. Então a nossa função hoje é trabalhar como construtora, também como projeto de prefeitura. A gente faz o projeto de prefeitura, elabora todo o projeto, tá, para construção, e alguns clientes também fecham a construção com a gente, deixando claro também que a gente dá liberdade para o cliente escolher alguma outra empresa para executar ou até algum construtor ou pedreiro autônomo. Eu não trabalho com venda da casa e construção e venda pelo seguinte motivo, são dois na verdade, tá? O primeiro é que quando eu fui atrás disso, eu queria construir através de financiamento da Caixa, Minha Casa Minha Vida mesmo, e o gerente me explicou que para vender uma casa que foi construída através de recursos do financiamento, a gente teria que esperar 6 meses após a construção. Após esses 6 meses, eu poderia vender essa casa. Só que agora você pensa comigo aqui, eu demoro mais ou menos 4 a 5 meses para construir uma residência aí pequena, 4 meses, tá? Uma residência de até 70 metros. Mais 6 meses para poder vender essa casa. Então já são 10 meses. E isso se eu conseguir vender a casa rapidamente. Poderia inclusive começar a divulgar, a fazer todo o jogo de marketing, tá? A estratégia de marketing durante a construção já, para ganhar tempo. Mas mesmo assim eu ainda tenho que esperar 4 meses de construção, mais 6 meses
de espera do banco, tá? Porque ele não aceita a venda de casa nova, a casa tinha que ser caracterizada como uma casa já usada para ser vendida, por isso que tem esses 6 meses após o pedido do Habite-se, após a emissão, na verdade, do Habite-se, tá? E isso totalizaria 10 meses de espera. 10 meses de espera é muito tempo, o lucro acaba sendo diminuído. Se a gente dividir esse lucro obtido na construção, na venda, na verdade, por 10, que seria os 10 meses. Então, para mim, isso é inviável. Por isso que eu preferi não seguir por esse caminho. E aí também tem a questão de construir através de uma pessoa jurídica, tá? Através de uma empresa. Você, como empresa, você pode construir para vender. Só que o problema aí é que a Caixa, ela não quer que as pessoas ganhem dinheiro em cima disso. Pelo menos é assim que eu entendo, tá? E aí ela quer que a pessoa construa através do recurso do financiamento, mas para uso próprio, para ela própria usar ou para a família dela, tá? Então é isso que a Caixa entende. Portanto, quando você constrói como pessoa jurídica, você paga na venda do imóvel, tá? Você constrói para vender, você paga 20% em cima do seu lucro de imposto, tá? Esses 20% é de imposto. Então, se você teria um lucro aí de 20 mil na venda da casa, 4 mil você teria que dar para o governo. Pode ser que não seja muito, tá? Mas você já tem que pagar muito imposto. Então, 20% que você vai perder do seu lucro já é bastante coisa. E, inclusive, a gente vai trabalhar com casas pequenas. Pelo menos eu iria trabalhar com casas pequenas aqui de financiamento, porque o mercado aqui na minha cidade, ele gira em torno de pequenas residências. Então, por isso, eu decidi pular fora também e não considerar essa opção, tá? Porque se fosse uma casa maior, casas maiores, os lucros são maiores, tá? Pode demorar mais para construir, mas os lucros são maiores, então acaba compensando. Mas o comércio de venda de casa aqui do meu município para casas grandes é bem complicado. Então eu decidi ficar fora, principalmente por esses dois motivos que eu decidi ficar fora desse mercado de construção e venda de imóvel através de financiamento bancário. Eu prefiro ficar por enquanto apenas trabalhando com projeto de prefeitura para transformá-los em obras através da execução com a minha própria equipe, através do recurso do cliente que ele captou de financiamento do banco. Bom, agora vamos para o tema desse vídeo, que é como lidar com clientes que não querem aprovar projeto na prefeitura. O que a gente vai fazer então quando o cliente não quer aprovar um projeto, tá? Quando ele não quer regularizar a obra dele, ele quer construir irregular. O que eu vou te falar aqui é o seguinte, não é o que você deve fazer. Tá, o que eu vou explicar aqui é apenas um direcionamento, é apenas um caminho que você pode tomar e aí você analisa, tá? Você dá uma meditada aí para ver se faz sentido ou não para você e se fizer sentido você aplica. Se não fizer sentido, apenas não segue isso que eu vou te falar. Quando a pessoa ela não quer aprovar um projeto na prefeitura, a obra automaticamente vira uma obra irregular, tá? E aí você pode tentar convencer a pessoa. A primeira coisa que você deve fazer é tentar convencer, explicar os motivos pelos quais ela deve aprovar um projeto na prefeitura, os motivos pelos quais ela sai na vantagem ao pagar taxas na prefeitura para aprovação, porque às vezes o problema dela é isso, é aprovar taxa na prefeitura. E aí você explica 3 motivos principais, tá? Que a casa regularizada, ela pode ser facilmente vendida futuramente, já que ela é regularizada. Isso a gente já entra no segundo motivo, que isso acaba valorizando o imóvel da pessoa. Quando é regular, acaba valorizando, porque facilita a compra de um terceiro através de dinheiro do financiamento. O banco ele não financia imóvel irregular, tá? Então tem que estar tudo redondinho documentalmente o imóvel para ser comercializado. Então o seu cliente tem essas 2 vantagens. E uma terceira vantagem é que ele evita qualquer dor de cabeça na prefeitura. Ele vai evitar multas e vai evitar também que a prefeitura pegue no pé. Se um fiscal da prefeitura ele passar na frente da obra e ele verificar que tem uma placa de um engenheiro, ele vai ver no sistema municipal se tem realmente um projeto aprovado lá e beleza, ele não vai encher o saco de ninguém. Agora, se não tiver placa, se não tiver projeto, ele vai pegar no pé do cliente e vai multar esse cliente. Pode ser que nesse momento só que ele sinta na pele que ele pode ser multado, que ele vai te procurar. Mas enfim, você tem que tentar convencer o seu cliente de que ele deve aprovar sim um projeto. Mas e aí, se ele não quiser aprovar, você vai pular fora desse cliente? Não, eu não aconselho pular fora, inclusive se você estiver começando nessa área de projetos. Por que não? Você precisa de experiência, você precisa
gerar dinheiro através do seu diploma. Então eu aconselho que você não pule fora, tá? Mas tome uma medida preventiva, que é apenas fazer o desenho para o seu cliente, fazer um projeto, claro, dentro das normas, para caso ele queira regularizar futuramente, ele consiga. Mas você pode fazer sim o projeto, você vai cobrar dele isso, você apenas não vai ficar responsável pela obra. E como que você vai fazer isso? Não emitindo RT. Você faz um projeto, tá? Você faz ali o desenho, porque não vai ter responsável, para o seu cliente executar, mas você não vai se tornar responsável pela obra. Por que esse negócio de não emitir RT? Não é errado também? Não digo errado, mas não é a forma correta de trabalhar. Tá? Só que se você estiver começando, você pode abrir essa exceção para você adquirir experiência. Lembra sempre que a experiência é muito importante para você que está começando. Quem fala assim, não faz isso, você não deve fazer isso, você está prostituindo a profissão. Não, você está cobrando para trabalhar, você está cobrando pelo seu serviço prestado e você precisa disso. Você precisa de experiência, você precisa de dinheiro. Quem fala para não fazer é quem já está num alto nível aí do mercado e quem não precisa ficar fazendo essas coisas para começar a atuar na área. Então, às vezes é preciso sim a gente fazer alguma manobra aí para começar a trabalhar na área, tá? E essa é uma delas que você não corre perigo. Você não emitindo RT, você não será responsável por uma obra irregular ao mesmo tempo que você vai adquirir experiência e também vai ganhar uma grana e você vai cobrar por esse seu serviço prestado. Portanto, eu te dei duas alternativas aqui que, se fizer sentido para você, você pode seguir ou não. Mas a primeira é a mais importante, tentar convencer. É claro, você vai ter que explicar os motivos principais do qual o seu cliente ganha, né, ao aprovar um projeto na prefeitura. Bom, agora vamos para a terceira pergunta, que é: como lidar com um cliente que o pedreiro da obra é o marido e ele não segue nenhuma orientação? Isso não é muito provável de acontecer com você, tá? Mas é o seguinte, se o pedreiro ele é teimoso, tá? Ele fica dando palpite e fica contrariando as suas ordens ali, os seus pedidos ali na obra, você tem que ouvir esse pedreiro, tá? Você tem que respeitar o pedreiro, porque você precisa recordar que o pedreiro geralmente tem muitos anos de experiência, tá? Ele ficou muitos anos lá batendo massa, muitos anos debaixo de sol, muitos anos assentando bloco, tijolo, muitos anos enchendo viga, enchendo pilar, enchendo laje. Então você precisa respeitar esse lastro que ele teve durante a vida. Por isso, você vai ouvir sim esse pedreiro, vai ter um olhar crítico, tá? Tem uma visão mais crítica do que ele vai te falar. Existem coisas que a gente aprende muito com o pedreiro, por isso que você deve ouvir sim. Mas existem coisas também que a gente deve filtrar. Algumas coisas que podem parecer absurdas, às vezes faz sentido quando o pedreiro ele te explica o motivo. Então, seja aberto às sugestões dele, mas não aceite tudo, tá? Você tem que ser aberto, mas não submisso. Então você deve fazer o seguinte, não ignorar totalmente o pedreiro, mas também não considerar tudo o que ele vai te falar. Vai te falar algumas coisas ali que não fazem sentido mesmo, você apenas ignora e pede para fazer do seu jeito mesmo. Se ele bater o pé, e vai bater, tá? E vai bater o pé. Vê se ele bater o pé, você pega, fala para ele seguir do jeito que você está falando. Agora, quando o pedreiro ele é muito teimoso, ele não leva a sério o que você fala e acaba fazendo alguma coisa ali que é muito grotesca, tá? Alguma coisa muito absurda na obra, como alguma divergência do projeto, porque ele não concorda com aquilo que foi feito no projeto, ou alguma economia besta de material na estrutura, por exemplo, você abre mão disso. Você deve, então, solicitar o cancelamento da RT. Você não deve ser responsável por algo mal executado. Isso é uma responsabilidade irresponsável, tá? Então, não faça isso. Você cancela a sua RT se o pedreiro for muito teimoso e começar a fazer tudo errado aí, vamos ser bem exagerado, né? E faça o cancelamento da RT, nem que seja preciso devolver parte do seu honorário de volta para o cliente, tá? Quando o pedreiro costuma dar muito trabalho, eu costumo orientar o cliente a trocar a mão de obra, a trocar de pedreiro, tá? Mas nesse caso aqui da pergunta não tem como, porque o pedreiro é o próprio marido dessa pessoa que perguntou. Beleza? Então essa foi a última pergunta. Se você gostou desse tipo de vídeo aí, respondendo pergunta um pouco mais dinâmico, tá? Não muito travado ali numa tela do computador, onde eu mostro a tela do Word como se fosse uma lousa, por exemplo, mais estilo de aula mesmo. Você comenta aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão também, comenta aqui. Se gostou do vídeo, comenta. Me segue lá no Instagram, faça a sua pergunta, que essa pergunta pode se transformar em um vídeo aqui específico para tirar a sua dúvida.
Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu sou o Lucas Valadão e fui!